Oi, meu nome é João Guilherme e esse aqui é o meu canal. E esse é o primeiro vídeo do canal, tirando a apresentação. E o intuito desse vídeo é iniciar meio que uma série sobre uma resenha barra umas explicações sobre o que eu venho aprendendo com esse livro daqui, que é a Iniciação à História da Filosofia do Danilo Marcondes, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, acho que se fala assim. Então eu vou resenhar nesse capítulo, vou explicar o que eu entendi do capítulo 3, então, do livro, que se chama Sócrates e os Sofistas. Esse aqui é o capítulo. No início, então, do capítulo, o Danilo, ele situa os Sócrates e os Sofistas dentro do contexto histórico e sociopolítico da época em que eles estavam vivendo. Dentro desse período há uma mudança de poder dentro da sociedade ateniense, que é a passagem da oligarquia para uma democracia, onde meio que o poder físico, o poder de coerção, ele está meio que sumindo, e o poder mais da fala está sendo instituído dentro da própria sociedade. Cresce então uma demanda sobre as dissensões da verdade e meio que uma busca por uma fala, por uma arte de argumentar melhor, assim, uma oratória e uma retórica. Os Sócrates e sofistas então vão pensar esses problemas de maneiras diferentes um do outro. Eles vão ser adversários dentro desse âmbito político ateniense. Os sofistas, então, eles são mestres da retórica e da oratória. Eles são os primeiros professores pagos, ou seja, eles cobravam por aquilo que eles ensinavam. Eles viajam de cidade em cidade, vendendo seus ensinamentos para quem quisesse pagar e entender o que eles tinham a pregar, no caso. As fontes que chegam até nós sobre os sofistas são bem escassas. São citações a partir de terceiros. A grande maioria a partir do próprio Platão e do Aristóteles, que traçam um perfil muito ruim sobre os sofistas. Então a gente não tem muito um conhecimento sobre os sofistas pelos sofistas, por assim dizer. É sempre por terceiros. A gente não tem uma pintura imparcial desses pensadores. A gente tem uma interpretação deles a partir de outros, né? Os principais aspectos, então, do pensamento sofista seriam o humanismo e o relativismo. Os principais sofistas, então, seriam o Protágoras e o Gorgias. O Protágoras, ele tem uma grande fala, uma grande citação, que ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, como são, e das que não são, como não são. Ou seja, ele expressa justamente o humanismo e o relativismo, onde o poder do conhecer está diretamente ligado com o homem. E é a partir do homem que se estabelece as outras coisas, as percepções do mundo. Ou seja, é a partir do homem que ele define as outras coisas, ou seja, ele define o que são e como elas são, o que é uma mesa e como é uma mesa, ou como não é uma mesa, ou como não existe algo, né? É ele que define isso. E para o Protágoras, o relativismo se encaixaria justamente nessa percepção. Depende do contexto ou do ambiente em que o homem está inserido para que ele entenda justamente o ambiente à sua volta. Ou seja, se o homem estiver num ambiente confortável, ele vai perceber o mundo de uma certa forma. Se ele estiver num ambiente desfavorável, num ambiente ruim, degradante, ele vai perceber o mundo diferente. Esse é o relativismo. A gente tem uma pintura sobre os
sofistas que eles são meio que mentirosos compulsivos, por assim dizer. Eles mentem simplesmente só para se favorecerem. E hoje tem uma perspectiva diferente do que são os sofistas, uma maneira de analisar eles meio que imparcialmente, que é basicamente que esses pensadores, eles não viam outra solução para se chegar numa verdade ou num consenso dentro do âmbito político, para se tomar uma decisão, sem a persuasão, ou seja, sem você pegar a perspectiva da outra pessoa e fazer com que ela aceite a sua perspectiva de mundo. Não existiria como haver um consenso sem essas técnicas de persuasão. E é exatamente isso que os sofistas vão desenvolver. O próprio Protágoras, ele tem um tratado dele que é Antilogia, que é um tratado sobre a antilógica, que é basicamente um método de análise de discurso em que se pega os dois discursos a serem debatidos, se analisa os dois e tenta se instituir um método para vencer esse debate a partir da persuasão, a partir da antilógica. O Gorgias, então, que é o segundo sofista mais famoso, ele é um grande orador e um grande retórico, né? Um grande mestre da arte da retórica. Ele exerceu grande influência dentro da própria Grécia, em que ele ajudou a desenvolver grande parte dos métodos e dos estilos de oratória e de retórica. Ele tem um grande tratado, que seria o Tratado da Natureza, ou do Não Ser, que ele diz que basicamente ele estabelece a impossibilidade de se alcançar um conhecimento verdadeiro, né? A frase é: nada existe que possa ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Se pudesse ser comunicado, não poderia ser entendido. Ou seja, é impossível meio que se conhecer algo verdadeiro. E só a partir da persuasão, da oratória, da retórica é que é possível estabelecer um consenso, não um consenso verdadeiro, um conhecimento verdadeiro, mas algo meio que falso, mas que em si seja harmônico para todos, né? O Sócrates, então, ele tem um pensamento diferente dos sofistas, em que ele acredita ou ele deduz que é possível haver um conhecimento verdadeiro. E ele desenvolve uma técnica para se chegar a esse conhecimento, ou ele tenta meio que dar um caminho para se chegar a essa técnica. Ou seja, o método de análise do Sócrates é um método de análise conceitual, ou seja, ele vai estabelecer a análise dele na tentativa de achar um conceito, ou definir-se um conceito. Ou seja, geralmente os diálogos, que toda a obra do Platão, toda a obra do Sócrates, ela é escrita pelo Platão, né, que foi seu discípulo. A parte socrática, que é a parte que os especialistas dizem que parece mais com o Sócrates verdadeiro, é a parte dos diálogos socráticos. E todos esses diálogos, ele tem certas características. Uma é que eles são fundamentados em uma pergunta. O que é? Essa pergunta, o que é? Que ele faria para todo mundo, que ele interrogaria. Ou seja, o que é uma virtude? O que é a verdade? Por assim dizer. E esses diálogos são aporéticos. Ou seja, eles não possuem uma conclusão. O método, então, do Sócrates seria a maiêutica. A maiêutica seria o parto de ideias. Seria um diálogo onde o Sócrates interrogaria alguém, ele seria o interlocutor dessa pessoa numa jornada de busca de um conhecimento verdadeiro, em que essa pessoa ela se questionaria sobre as coisas a fim de chegar num conhecimento sólido verdadeiro de uma definição de um conceito. É a partir desse método que induz o interrogado a se contradizer e a ver que ele é meio que ignorante sobre o que ele diz que sabia, é que ele é possível que
é que daí é possível se ter um conhecimento verdadeiro. Ou seja, é a partir do saber que é ignorante que é possível se conhecer algo, aprender algo. No final de sua vida, Sócrates ele é acusado, denunciam ele para a justiça. E nesse período é escrita uma obra dele, é uma obra que trata sobre o julgamento do Sócrates, que seria o Apologia de Sócrates, onde o Sócrates meio que ele denuncia toda a meio que corrupção dentro de Atenas, e ele mostra para todo mundo que meio que o que está acontecendo dentro de Atenas é uma degradação da própria política de Atenas, com esse discurso dele, em que ele expressa que os sofistas eles são a chave dessa degradação. Ou seja, os ensinamentos que os sofistas dão, todo o escopo de ensinamentos dele são baseados, tem uma base muito maleável, muito frágil, e que são facilmente desmentidas. Isso torna a sociedade muito instável. E o Sócrates defendia que deveria se instituir uma sociedade com bases sólidas, para que não houvesse uma degradação da sociedade. No final da Apologia, então, a gente descobre que ele é condenado, porque justamente ele simplesmente ataca os próprios julgadores dele, a fim de achar que eles... na verdade, Sócrates não acha, ele sabe que ele meio que vai ser condenado, e é isso, e ele faz o discurso justamente para inspirar as próximas gerações, para combater esses sofistas, né? O que vai calhar no surgimento, então, do pensamento do Platão e do Aristóteles, e por conseguinte de outras gerações, né? No período clássico e posterior, e até no período contemporâneo. Eu tenho esse livro aqui, que é o Apologia de Sócrates, é uma tradução. Eu não gosto muito dessa tradução, mas para fins de conhecimento é uma boa indicação, é bem baratinho, dá para comprar em qualquer lugar, eu acho. E aqui tem a Apologia de Sócrates, e tem o Eutífron e o Críton. O Eutífron seria o que vem antes da Apologia, que seria o momento em que o Sócrates descobre que está sendo acusado, e o posterior é quando ele está na cadeia, prestes a ser condenado, a ser morto, né? Que ele foi morto ele foi condenado à morte, né? Então ele vai morrer por envenenamento, ele vai tomar o veneno e vai morrer. É basicamente isso. Se você gostou, talvez mais pra frente eu faça um vídeo recapitulando essas partes, mas conforme eu for estudando, esses conceitos vão entrando na minha mente e eu vou aprendendo a passar eles de maneira mais claras e mais sólidas e estruturadas. Falou, até o próximo vídeo.